Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz e você está no canal Literaturice. O vídeo de hoje é o vídeo de leituras do mês, então vou mostrar para vocês o que eu andei lendo e como vocês podem ver é bastante coisa. E devo dizer que foram leituras muito incríveis. Eu vou mostrar na primeira metade do vídeo os livros que eu li no mês passado, em janeiro, e também os últimos livros que eu li em 2019, porque eu ainda não mostrei para vocês aqui num resumão. Essas daqui são as leituras que eu não concluí, mas as que eu concluí foram essas. Então vamos lá em ordem do primeiro livro até o sexto do mês de janeiro desse ano. Eu li a obra aqui, Hamlet, do Shakespeare. Já até saiu o vídeo. Alguns desses livros já tem vídeo aqui no canal, então se tiverem eu vou deixar no box de descrição linkado para vocês. Esse é o caso de Hamlet. Eu fiz um videozinho super pormenorizado ali com todas as minhas ideias a respeito dessa leitura, com uma experiência de leitura bastante interessante. Eu achei assim que essa peça ela é muito introspectiva e os críticos dela acham isso também, justamente por conta do personagem, o Hamlet, o próprio Hamlet, né? Ele tem seu pai aí morto pelo seu tio, pelo próprio irmão, então, de seu pai, que depois de um mês, mais ou menos, se casa com a rainha, então a mãe do Hamlet, ex-esposa do falecido rei. É uma coisa de doido que só as tragédias têm pra gente aqui, e realmente aqui há essa tragédia, e no final, meu Deus, que tragédia, faz jus ao nome, ao gênero pelo menos. Essa história é super famosa, desse escritor super famoso, eu preciso ler mais coisas dele, porque realmente geram reflexões no leitor essas histórias, e assim foi com Hamlet. Então gostei muito de começar meu ano aí terminando essa peça. Outro livro que eu li, que eu amei, e eu acho que já se tornou uma das leituras que eu mais gostei desse ano, já posso dizer assim de antemão, logo no início do ano, foi então As Intermitências da Morte, do Saramago, que eu já fiz vídeo para ele também, então vou deixar linkado. Fazia muito tempo que eu queria ler Saramago, eu já li alguns livros, contos dele, já li metade de Ensaio sobre a Cegueira, mas na época, como era um livro que eu emprestei de uma amiga, eu tive que devolver e não consegui terminar de lê-lo. Mas esse daqui era o que eu mais estava a fim de ler e finalmente consegui. Aqui você tem uma crítica tremenda à sociedade e em vários aspectos dela, né, de questionamentos múltiplos, assim. Eu gosto muito de Saramago por conta disso, porque há essa crítica social, mas também há uma estética muito própria, muito única dele. Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre a escrita do Saramago, que é um pouco difícil, mas porque ela é diferenciada, assim, a gente não costuma encontrar livros com esse tipo de escrita que tem pouca pontuação. Então aqui você encontra um texto pouco pontuado e isso dificulta pra gente, nós leitores acostumados com a leitura tradicional, entre muitas aspas. Mas eu gostei muito desse livro, é assim de uma delicadeza muito grande em relação a assuntos muito importantes para nós enquanto sociedade, né? Que abala tanto a mim quanto a você, qualquer de nós. Aí também eu li A Curva do Rio, do R. Colline, já fiz resenha para ele também. Ele traz muito da questão da maternidade solo aqui no livro, envolvendo uma protagonista que teve então a sua mãe a criando sozinha, porque o seu pai ele desaparece quando ela é muito criança. Ele vai do interior do Nordeste para a cidade grande, para uma metrópole aí, vamos dizer assim, e depois ele não retorna, né? Ele desaparece, simplesmente some do mapa. Então a vida dela é permeada por essa busca em relação ao pai. Isso é muito bonito, o tema da maternidade solo para mim é muito caro na literatura, eu estudo isso na faculdade e eu estou a todo momento lendo coisas do tipo, sejam teóricas ou até mesmo ficcionais. Então eu posso dizer para vocês que a construção dessa personagem aqui ela é bastante intensa, justamente por conta disso, assim, só por isso a gente já vê. Mas ela também tem um percurso acadêmico, né, dentro da faculdade, muito bonito e muito numa crescente, assim. E você vê que como ela é psicologicamente falando, emocionalmente falando, e muito do que ela viveu, claro, tem a ver com isso. Então, recomendo fortemente, assistam ao vídeo lá. Eu também fiz um vídeo para essa leitura aqui, que foi o Rede de Sussurros, da Chandler Baker.
Esse livro aqui é bastante interessante, eu expliquei lá no vídeo o contexto por trás dele, uma influência externa aqui que fez a escritora se inspirar para escrever essa história ficcional que tem aqui, que é totalmente criada, mas baseada, inspirada, na verdade, não é nem baseada, é inspirada em fatos reais. Aconteceu o movimento Me Too, em que muitas mulheres denunciavam assédio sexual no trabalho, e esse é o tema desse livro que, por conta disso, para mim, é muito bem, na verdade é muito importante pra gente, até porque a construção narrativa dele é bastante interessante, muito boa. Tem 2 momentos temporais, vamos dizer assim, da narrativa, um acontecendo no passado, que vai contando o que aconteceu aqui, é um thriller, então há um mistério, há uma morte, mas não sabe se é assassinato ou se suicídio, então vai explicando o porquê ou como ela aconteceu, mas também do momento de hoje para trás. Então, essas narrativas de 2 momentos temporais diferentes, do passado e do presente, elas vão se encaminhando até se chocarem e revelarem o que realmente aconteceu. Nós temos aqui uma multinacional de esportes, roupas de esportes esportivas, que tem o departamento de advocacia, dos advogados que a defendem, né? E esses advogados, aqui nós temos 3 protagonistas, que são 3 mulheres bastante competentes no trabalho, mas que enfrentam um ambiente bastante hostil em relação às mulheres, de realmente rebaixá-las com base no sexismo, no machismo, enfim. E há então essa morte suspeita aí do chefe do departamento, do chefe delas. Muita coisa acontece aqui, é bastante interessante, por isso que eu digo para vocês que é muito importante essa história, esse assunto aqui em debate. Muito legal, esse livro aqui é do Intrínsecos, né, mas tem essa capinha aqui do livro que você encontra normalmente nas livrarias e que eu acho muito bela também. Foi uma leitura muito boa. Aí eu li Reivindicação dos Direitos da Mulher, eu não sei se foi esse ou se esse livro aqui, o penúltimo, mas enfim. Reivindicação dos Direitos da Mulher, da Mary Stonecraft, que foi o primeiro livro considerado o livro de texto do pensamento feminista. Então é bastante importante. A Mary Stonecraft, inclusive, foi a mãe da Mary Shelley, a escritora de Frankenstein, que tenho certeza que você já ouviu falar desse livro. E ela veio a falecer 8 dias depois de dar à luz Mary Shelley, infelizmente. Então elas não chegaram a conviver necessariamente falando, mas ainda assim esse livro aqui ele traz uma visão de muito à frente de seu tempo. Nós estamos falando de um livro publicado em 1792 e aqui você tem ideias que são muito importantes para o movimento feminista. Ainda não fiz vídeo sobre ele, mas eu acho que é bem importante fazer. O que você acha? Você gostaria de saber sobre esse livro, que é considerado pioneiro aí no pensamento feminista? Realmente, eu gostaria muito de ver mais pessoas lendo. É um clássico que não é tão lido, tão conhecido, mas é muito importante sim. E por fim, então, eu li o Regente Fiuza, do Gabriel Lombardi, também já fiz vídeo para ele. Então vejam que desses livros, acho que só um livro eu não fiz, não tem resenha aqui no canal, mas ainda sairá. Esse livro aqui ele é bastante intenso em termos de política e também geográficos, religiosos, vamos dizer. Conta a ascensão de um império, ou na verdade de um império não, de um reino. Tem um império ali, mas aí você vê a ascensão desse reino ao lado desse império. E é bastante intrigante porque tem justamente muita intriga política aqui no meio. Com isso a gente acompanha uma personalidade, uma pessoa muito importante ali para o governo desse reino. E é ela que vai maquinar, né, o jogo político. Então, a partir da visão dessa pessoa, principalmente na primeira parte, porque esse livro é dividido em 3 partes, nós acompanhamos isso. É bastante interessante, bastante inteligente, porque muita coisa tem que acontecer aqui e o tempo ele vai passando muito rapidamente, de acordo com a passagem aqui das partes do livro. Então, realmente, a gente acompanha toda a história, toda a tradição de um povo. Recomendo também a leitura, vejam os vídeos para esses livros, comentem aqui embaixo se vocês já leram, se vocês querem algum vídeo específico, seja para um livro, enfim. E também não posso deixar de contar para vocês o que eu comecei a ler, mas eu ainda não terminei, porque também são coisas importantes, né? Eu comecei a ler, então, esse livro Coral e Outros Poemas, da Sofia de Mello Andressen,
Por isso nós não tivemos vídeo de poesia em janeiro aqui, porque eu ainda não terminei de ler esse livro, porque ele é bem grandinho. Mas eu estou pensando aí em fazer mais vídeos sobre poesias nos meses seguintes, né? Nem que sejam de duas poesias, dois poetas em um mesmo mês, para recompensá-los. Mas eu só posso dizer para vocês que eu estou tentando assim, como que eu posso dizer? Eu não quero que ele acabe, para falar a verdade. Então, por isso que eu tô lendo bem aos pouquinhos, degustando mesmo. Aí eu comecei também a ler Como Ler Literatura, do Terry Eagleton, um grande crítico literário. Eu tô gostando muito, eu li o primeiro capítulo e o segundo. O segundo é sobre personagens e o primeiro capítulo é sobre inícios de livros. E eu já tô gostando muito, várias ideias aqui, reflexões que ele me provocou até o momento. Vou fazer com certeza vídeo para ele, porque eu acho que merece, é um livro bastante acessível para as pessoas que não são da área da literatura lerem. Então já recomendo para vocês, inclusive todos esses livros aqui que eu estou mostrando para vocês, tem link meu comissionado lá da Amazon que eu vou deixar ali no box de descrição para vocês. Lembrando que se você comprar e fazer qualquer compra através desses links, vocês me ajudam imensamente aqui no canal. E por fim, comecei a ler A Divina Comédia do Dante Alighieri, esse clássico de todos os tempos. E já posso dar um spoiler, vai? Eu estou amando, tá se tornando uma das leituras da minha vida. Então vocês já imaginam, né? Mas na verdade, eu li parte dele, na verdade em janeiro eu li no Kindle, em uma edição que eu tenho aqui. Essa edição eu peguei recentemente emprestada da biblioteca e é a que eu passei a ler, né? Deixei de lado essa ediçãozinha aqui, comecei a ler essa, que é da editora Itatiaia, que nem existe mais essa edição para venda, infelizmente. Mas enfim, ela acompanha ilustrações muito legais, então dá para acompanhar a história com as ilustrações. Vamos agora para a parte que vai ser um pouquinho mais rapidinha aqui, dos livros que eu li no final de novembro e em todo dezembro. Eu li 2 livros da Socorro Acioli, que é essa escritora nacional. Esse é A Cabeça do Santo, que nós lemos para o Leia Mulheres aqui de Jundiaí, que eu faço mediação desse clube de leitura, que todos estão convidados de Jundiaí região. Se vocês quiserem participar, só ficar de olho lá no @Leia Mulheres Jundiaí, que é o @ no Instagram do clube. Eu li então esse livro e também li A Bailarina Fantasma no Kindle. Eu gostei de ambos. A Bailarina Fantasma é mais infanto-juvenil, mas eu achei bastante intrigante, tem muitas reviravoltas no enredo e, não sei, a gente se apega à personagem principal. E A Cabeça do Santo é também muito interessante, mas eu achei bem escrito porque ele é seco, mas ao mesmo tempo envolve a gente. Eu li num piscar de olhos, é deliciosa a escrita da Socorro Acioli. Eu super recomendo para vocês que procuram algo contemporâneo, escrito por uma escritora de Fortaleza. Maravilhoso esse livro, gente. Eu acho ele lindo, inclusive, tem essa sobrecapa nessa jacket, olha só que linda. De poesia, eu li o Livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques, que também se tornou uma das minhas poetisas preferidas de toda a vida. Esse livro aqui me tocou muito. São poemas singelos, mas ainda assim muito profundos. E a gente se conecta muito intensamente com os versos aqui, com as ideias que eles suscitam. São Bernardo, gente, do Graciliano Ramos. Finalmente eu voltei a ler algo desse escritor, do Vidas Secas, né, que é um dos meus livros preferidos da vida, e esse daqui se transformou em um preferidinho também. Não falo que é um dos, sei lá, top 10, top 5, sei lá, mas eu gostei muito dessa leitura, que é bastante crítica também, como sempre, Graciliano, colocando na nossa cabeça reflexões que a gente nem imaginava existirem, serem possíveis, enfim, super indicado. Aí eu li o Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, que é um livro historicamente muito importante, porém ele foi aí relegado a um segundo, terceiro plano, sei lá. Aqui nós temos um livro tipicamente da época romântica, do romantismo, vamos dizer. E realmente, ele é um pouco enjoativo, ele traz algumas falhas no enredo, vamos dizer, que eu não gostei muito. Gostei de algumas coisas, gostei da construção, principalmente dos personagens secundários. Mas enfim, tudo isso eu explico melhor no vídeo que eu fiz somente para ele, então é um dos links que eu deixei ali embaixo para vocês. Mas
eu falaria para vocês lerem apenas pela importância histórica e por alguns questionamentos que ele suscita. Realmente, um livro muito importante para a gente ler, para a gente não deixar para trás, não abandonarmos, tá bem? Aí, eu trouxe aqui o boxzinho, mas eu li no final do ano A Pele da Terra, do João Anzanello Carrascosa, que é o terceiro e último livro da trilogia do Adeus dele. Que trilogia pequenininha, mas ó, soco no estômago, hein? Emocionante demais. Nesse terceiro livro nós temos o filho do cara que escreveu o primeiro livro da trilogia, então é uma história familiar. E é muito bonita porque ela fala sobre ausência também, mas ao mesmo tempo sobre uma ausência forçada, digamos. Eu amo histórias tocantes que falam sobre família. E essa daqui, gente, se você não leu, leia. É só isso que eu te digo. Só isso. Já saiu o vídeo pra trilogia, inclusive no Natal, no dia 25 de dezembro, porque eu achei necessário nesse dia, né, conversar com vocês sobre essa história tão bela. Aí eu li no final do ano Uma Casa no Fim do Mundo, do Michael Cunningham, e outro livro dele que se chama As Horas. Já fiz um vídeo no começo desse ano para os dois livros, dois livros em um único vídeo. São livros incríveis, muito curiosos, com construção de personagens muito significativa. Vale a pena conhecer esse escritor, que não é tão conhecido, mas são histórias realmente assim que ficam com a gente na cabeça depois de muito tempo, nos dias seguintes em que terminamos as leituras. Enfim, esse livro aqui, Uma Casa no Fim do Mundo, foi enviada aos associados da TAG, né? Nós temos aqui, ó, capa dura, enfim. Gosto muito das edições deles, eu sou, assim, super fã. Aí eu também li em dezembro O Educador, um perfil de Paulo Freire. Ainda não fiz vídeo pra ele, estou devendo porque todo mundo deveria ler esse livro. Todo mundo que se importa com educação, que é da área de educação, inclusive, e que tem filhos, tá? Tô aqui mandando a real, é isso. Todos nós deveríamos ler esse livro. Ele tem justamente um perfil do Paulo Freire, desse grande educador e que é tão admirável. Aqui a gente vê o que ele fez em vida. Muito incrível. É um livro que sim traz muitos nomes de pessoas que viveram, né? Um livro de não ficção. Então, muitos nomes, mas ainda assim dá para acompanhar o que tem de melhor aqui na vida teve de melhor na vida do Paulo Freire. Aí eu li Café da Manhã dos Campeões, do Kurt Vonnegut, segundo livro de 2019 que eu li do escritor. Conheci em 2019 esse escritor que se transformou em um dos meus preferidos. Ficção científica, aqui assim também é uma paródia muito ácida, criticamente ácida, e eu adoro as histórias do Kurt Vonnegut. Vocês sabem que Matadouro 5, outro livro dele, o outro livro que eu li no ano passado, se transformou em uma das leituras que eu mais gostei de realizar no ano passado, e essa daqui não ficou tão pouco para trás não dele, viu? É realmente um livro igualmente assim, muito perspicaz, muito significativo. Recomendo a leitura para você que gosta de ficção científica ou para você que gosta de sátiras, que gosta de histórias bem irônicas, bem humoradas, mas que ainda assim por trás tem muita crítica. Beleza? Aqui mostrando para vocês o livro de contos Amor Sempre Amanhã, do Miranda Júnior, que tem 3 partes, né? Uma destinada ao amor, outra ao sempre, outra ao amanhã. Eu falei no vídeo sobre esse livro que eu gostei muito dos contos, gostei de todos, né? Da maioria. Mas eu gostei muito dos... Gostei da maioria, mas eu gostei muito dos... Gostei da maioria, mas gostei muitíssimo dos contos dessa terceira parte, o Amanhã, porque são contos meio futuristas e muito críticos. São bem esquisitos, mas ainda assim fazem total sentido. Então também indico aqui para você que gosta de contos, de histórias bem acabadas, que têm um objetivo, seguem firme até ele, te enchem de porrada. Já estamos terminando, mas ainda temos alguns livros aqui para comentar. O Menino do Pijama Listrado, uma releitura, depois de anos eu reli, e foi muito interessante porque
Eu não sei, eu não lembrava muito desse livro, eu acabei esquecendo muito do que eu li na época. Então, em alguns momentos foi até que uma surpresa o que me acontecia ali no livro. Indico releitura se você não lembra muito da história, porque você acaba se surpreendendo com histórias ainda muito fresquinhas. Entre Laços e Nós, esse livro que eu li aqui no Kindle também e que é bastante, como que eu posso dizer, singelo, mas tem uma personagem muito forte. Uma protagonista que deve conviver com a figura de sua tia bastante onipresente e opressora, que tem certa influência na sua mãe e por isso ela acaba passando bons bocados na mão dessa tia toda carola, toda certinha, tradicional, da família tradicional brasileira mesmo, sabem? E ela tem um grande trauma em sua vida por conta dessa tia presente em sua vida, né? Enfim, na sua criação, né? Como ela teve bastante influência na vida da sua mãe e na opinião da sua mãe e no que sua mãe fazia, enfim, acaba tomando aí as rédeas da família, o que ela não gosta de jeito nenhum. Recomendo muito a escrita que é lindíssima e também constrói uma trama familiar bastante intensa. E por fim, esse livro de não ficção também, Ser ou Não Ser, uma encruzilhada, uma dramática encruzilhada da vida, traz pra gente uma abordagem da vida, mas de forma literária, com base na literatura, faz algumas reflexões em relação a questionamentos bastante importantes pra gente, pra nossa evolução, de como a gente lida um com o outro. É muito bom pra gente refletir a respeito de coisas que parecem pequenas, mas na verdade são muito grandes. A escrita aqui é muito, muito bem construída e o livro é muito bem revisado, que eu gosto muito. Então é isso, gente. Essas foram as leituras, bastante coisa, né? Vamos ver aí em fevereiro se nesse mês se eu mantenho esse ritmo de leitura. No mês passado eu li 6 livros e fiquei com 3 em aberto, certo? Me contem aqui nos comentários o que você leu no mês de janeiro, nos últimos tempos, o que você anda lendo, o que de mais extraordinário tem passado pela sua vida em termos de leitura. Estou muito curiosa, vocês me contam um pouco lá no Instagram toda semana, né? E isso é muito legal de acompanhar, de conhecer novos livros, porque vocês me contam de muitos livros que eu desconheço e isso é sensacional. Então vamos continuar trocando essa figurinha, me conte aqui nos comentários, a gente conversa por lá melhor. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com seu amigo leitor. Um grande beijo e até o vídeo de sexta-feira. Tchau, tchau!